Vamos começar com o que é continuidade. A definição de continuidade é esse limite aqui. Ó. O limite tem que ser igual à imagem do ponto. Mas, em vez de explicar a definição, eu prefiro explicar usando gráficos. O que é uma função contínua? É uma função que você não precisa tirar o lápis do papel para fazer o gráfico. Ou seja, essa função aqui, ó, ela é contínua. Por quê? Eu não precisei de tirar o lápis do papel para fazer essa função f. Vamos pegar uma outra função qualquer aqui, ó. Uma função agora em azul. Se eu pegar essa função aqui, ela não é contínua. Porque tem um buraco no meio do gráfico. Se tem um buraco no gráfico, você tem que tirar o lápis do papel para desenhar o gráfico. Você vai fazer esse pedaço aqui, aí você tira o lápis do papel, depois você pega o outro lado. Então, função contínua, né, olhando assim para o gráfico, não pode ter saltos, não pode ter nenhum salto vertical, não pode ter buraco. Então é muito fácil, graficamente, você ver se ela é contínua ou não. Agora, a definição de continuidade, ela diz que o limite da função tem que ser igual à sua imagem. Quando isso aqui acontece, podemos falar que a função é contínua em x igual a. Essa é a definição de continuidade no ponto. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, a função ela é contínua em x igual a? Não. Por quê? Porque a imagem de a não existe. Se a imagem da função não existe, não tem como o limite ser igual à imagem, né? Então, para ficar bem claro, já vi muito aluno que confundiu isso e não conseguiu passar em cálculo de primeira. Olha só. Pensa comigo. Se o limite tem que ser igual à sua imagem, os dois têm que existir e eles têm que ser iguais, né? Então, se o limite não existir ou se a imagem não existir, a gente já pode concluir que a função é descontínua naquele ponto. Quais são os tipos de continuidade que existem? São 3, galera. Salto, infinito e removível. Então, vai que cai nessa prova. Esse aqui é considerado um exercício fácil. A descontinuidade no gráfico abaixo, ela é de salto, ela é de infinito ou ela é do tipo removível? Qual dos 3? Imagina uma questão de VOF, por exemplo. Isso é uma questão bem teórica, né? Vale a pena revisar ela. Olha só. De salto é quando o limite da função não existe, porque os laterais são diferentes. Então, acontece um salto vertical, entendeu? Isso aqui é muito comum nas provas. Isso pode acontecer também com a bolinha fechada embaixo, né? Pode ser fechada embaixo e aberta em cima. Enfim, quando você tem um salto vertical na função, a gente chama de descontinuidade do tipo salto. Ok? Se cair isso na sua prova, vocês vão acertar, né, gente? Estou fazendo isso aqui para vocês passarem cálculo de primeira. Eu já vi essa observação que cai em algumas provas. Então, o aluno erra de bobeira, porque é uma coisa muito simples. Descontinuidade do tipo infinito é quando você tem uma assíntota vertical. Por exemplo, vamos fingir que essa aqui é uma assíntota, o gráfico vai lá para cima, depois ele faz isso. É uma assíntota vertical. Então, existe uma descontinuidade do tipo infinito. Pode acontecer também esse tipo de exercício aqui, ó. A função ela sobe, só que depois ela desce. Perceba que o limite à direita e à esquerda está dando infinito, né? É um exercício bem diferente. Sempre que tiver assíntota vertical na função, a gente pode classificar como descontinuidade do tipo infinito. E por último, descontinuidade do tipo removível, porque você consegue remover ela alterando o domínio da função, redefinindo a função. Você pode escrever a função em partes, por exemplo, e é mais fácil de remover a descontinuidade. Por isso que chama de descontinuidade removível. É o seguinte,
é quando você tem um buraco no gráfico e a imagem está em outro ponto. Tá vendo? Esse aqui é um tipo. Pode acontecer assim também, quando você tem só um buraco no gráfico. Quando você só tem um ponto que está fora do gráfico, é uma descontinuidade do tipo removível. Então a gente pode alterar um pouco a função e fazer essa função ser contínua naquele ponto. É um outro tipo de exercício, tá? Se vocês quiserem que... Eu posso fazer uma live só sobre isso também. Como que você remove esse tipo de descontinuidade. Já vi essa questão cair em prova. Então, galera, para você passar em cálculo de primeira, não despreza a parte teórica. Porque se cair uma parte teórica na sua prova, a grande vantagem é que você não precisa fazer conta. É só você observar e classificar. Imagina se cai uma dessa na prova. Cai um gráfico desse aqui e pergunta qual é o tipo de descontinuidade naquele ponto. É uma questão bem simples, se você sabe a teoria.